Seja muito bem-vindo a esse canal de investimentos, meu nome é Júlio César e nesse vídeo eu quero contar para você aqui 6 motivos pelos quais eu não faço day trade. Bom, é importante que você saiba que o amadurecimento pelo qual um investidor passa ao longo da sua trajetória acaba refletindo em como ele encara a estratégia de investimento que ele deseja escolher. Então, por exemplo, no começo, o investidor tende a utilizar um tipo de estratégia para investir, por uma série de fatores que a gente pode até discutir um pouco aqui também, mas à medida que o tempo passa, que ele vá tendo resultados, vivendo experiências, vivendo momentos do mercado, essa estratégia começa a se alterar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei investindo, fazendo day trade durante os anos de 2005 até meados de 2008, 2009, e depois eu alterei a minha estratégia baseada na experiência que eu tive. E eu quero te mostrar aqui nesse vídeo porque eu não faço day trade mais. Eu quero que você entenda, e é importante dizer, antes da gente começar, que eu não estou aqui para criticar quem faz day trade, quem acredita nessa metodologia, só estou aqui para mostrar porque eu não faço day trade, certo? Eu acredito que se você faz o day trade, se aquilo faz sentido para você de alguma maneira, tudo bem, não vejo problema nenhum. Cada um é livre para escolher a maneira com a qual deseja investir. Eu só vou mostrar aqui nesse vídeo para você 6 maneiras pelas quais isso deixou de fazer sentido para mim. Mas antes da gente começar aqui a falar desses 6 pontos, eu gostaria de te pedir, primeiramente, que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você me ajuda bastante fazendo isso. Eu sempre falo nos meus vídeos o quanto isso é importante para mim, o quanto me motiva a fazer novos vídeos, o quanto isso me ajuda também a produzir mais conteúdo. Então, por favor, se inscreva no canal, também curta o vídeo, isso também ajuda o YouTube de alguma maneira a entender que isso é relevante para você, e compartilha o link com pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo, que possam de alguma maneira se tornar melhores investidores com tudo que eu falo aqui, tá bom? Então vamos pro vídeo. O primeiro ponto aqui que eu quero falar, pelo qual eu não invisto em day trade, é porque os custos são muito altos. Bom, quando se fala em custos aí, a gente está envolvido em taxa de corretagem, taxa de emolumentos, liquidação e o próprio imposto de renda, certo? Todos esses custos influenciam muito quando você fica girando o seu patrimônio, ou seja, quando você compra e vende os seus ativos com certa frequência. Eu percebi muito cedo que os custos que eu estava incorrendo ao fazer esse tipo de operação de compra e venda diária estavam correndo grande parte dos meus ganhos. E eu percebi que realmente não valia muito a pena ficar fazendo isso. E é claro, hoje em dia você tem aí muitas formas, muitas corretoras que oferecem taxa zero. Isso facilitou muito, mas da mesma maneira a gente ainda tem um custo maior, que é o gasto que se tem com o imposto de renda quando você faz as suas vendas. Existe, claro, a isenção de imposto de renda de até 20 mil, para vendas de até 20 mil, essa é uma isenção bem conhecida no mercado, mas ainda assim, quando se tem um patrimônio muito grande, ela acaba não fazendo muito sentido, porque o custo de se fazer vendas de até 20 mil para tentar mudar de alguma forma as suas posições acaba não valendo a pena. Ou seja, eu percebi que os custos para se fazer day trade são muito mais altos do que a gente gostaria. O segundo ponto pelo qual eu não invisto fazendo day trade é que exige muito tempo do investidor. E aí, muito tempo eu falo assim, muitos traders, inclusive eu me incluo nesse caso quando comecei, eu gastava 4, 5 horas apenas operando no mercado diariamente. E isso já era um gasto muito grande de tempo que muitas pessoas não necessariamente têm. Percebi que eu também não tinha esse tempo. Eu acabava abrindo mão de muitas outras coisas, de até de me exercitar, de cuidar da minha saúde, cuidar da família, por conta do tempo que eu gastava fazendo o trade. E é claro, muitas pessoas que fazem o trade podem contestar esse ponto falando assim, não, Júlio, mas na verdade você pode operar apenas no horário do almoço, ou apenas no começo do pregão, ou no final do pregão. Mas uma coisa que eu percebi por experiência própria é que operar apenas nesses curtos períodos de tempo não te ajuda, como é que eu posso dizer? Não é tão efetivo assim. Você não tem muitos resultados operando
períodos muito curtos do dia. Além disso, que o tempo gasto para você registrar suas operações para fins de imposto de renda, para fins de apuração de prejuízos, de lucros, só para lembrar aqui que é importante você registrar os seus prejuízos, porque você depois pode abater os prejuízos nos lucros futuros para fins de imposto de renda. Então todo esse registro leva muito tempo e se você tiver que fazer isso diariamente, chega um momento que você acaba parando, e essa que é a realidade da maioria dos traders, eles acabam parando de fazer muito por conta do tempo que se gasta. O terceiro ponto que eu gostaria de mostrar pelo qual eu não faço day trade é porque exige também uma grande quantidade de dinheiro. Muita gente também pode contestar, falar que não necessariamente você pode começar com qualquer valor. Claro, você pode começar a fazer investimentos com qualquer valor, mas eu me refiro aqui à quantidade de dinheiro exigida, necessária para que você realmente tenha resultado, para que aquilo vale a pena quando se tem resultado, que eu vou mostrar para você aqui, que na verdade ter resultado com trade é raríssimo, são raros os investidores que conseguem. E mesmo esses têm uma quantidade muito grande de dinheiro, ou então operam alavancados. E operar alavancado é muito complicado, porque nós estamos falando aqui de operar usando dinheiro de outras pessoas. No caso aí, normalmente o dinheiro da corretora. E o problema de usar dinheiro de terceiros para fazer investimentos é que quando você perde, o que acontece com muita frequência no trade, você acaba tendo que pagar esse dinheiro para aquela pessoa para a qual você pediu emprestado. Então, além da sua perda financeira que já existiu, você ainda vai ter que aportar um dinheiro, dependendo, para pagar um prejuízo que outra pessoa teve, que te emprestou o dinheiro, que a corretora, no caso, teve quando te emprestou o dinheiro. Então é bem complicado operar alavancado, é algo que eu não faço definitivamente. E então isso mostra para mim que exige muito dinheiro para você ter o mínimo de resultado. Convenhamos que você ganhar R$15 num dia, ou então 50, R$100 num dia, no outro dia não ganhar nada, depois no outro dia ganhar mais 50, mais 30. No final do mês você gastou horas, horas e horas do seu mês para ganhar, digamos, 400, 600 reais. Então, sinceramente, percebi que gastava-se muito tempo e dinheiro. E esses dois pontos que eu acabei de falar estão relacionados com o quarto ponto que me faz não investir fazendo day trade, que é o custo-benefício. O custo-benefício do trade, para mim, é péssimo. Sinceramente, eu percebi que o tempo que eu gastava fazendo o day trade diariamente, eu poderia utilizar aquelas mesmas horas, talvez ensinando outras pessoas a investirem melhor o patrimônio, trabalhando no emprego formal e depois pegando parcela desse patrimônio, parcela desse salário que eu tinha, investindo de forma mais tranquila para o longo prazo, com o buy hold, que é a forma que eu utilizo para investir hoje em dia, né? A minha estratégia de investimentos é a do buy hold. Inclusive, se você não sabe o que é o buy hold, gostaria de saber, vou deixar um card aqui, um vídeo aqui em cima, que eu já gravei explicando mais sobre o buy and hold, mas basicamente eu percebi que o custo-benefício era muito ruim. E eu percebo que muitas pessoas não se atentam a custo-benefício quando elas vão fazer as contas, quando elas vão tomar as decisões, não que seja de investimento ou seja até mesmo de gasto financeiro. Muita gente fica na fila de um posto de gasolina para economizar R$5, mas ele fica 1 hora naquela fila de posto, sendo que nessa 1 hora ele podia faturar muito mais com algum outro tipo de atividade. Isso é custo-benefício. Então eu acredito realmente que a gente tem que avaliar o custo-benefício das coisas, e para mim o custo-benefício do trade era péssimo. O quinto ponto é que custa muito caro estar fora da bolsa nos momentos de maior alta. Esse quinto ponto eu ainda não tinha nem percebido no momento em que eu deixei de fazer o day trade, mas depois de alguns anos investindo, fazendo buy and hold, tudo isso ficou muito mais claro para mim. Eu comecei a estudar muito mais sobre as estratégias de investimento vencedoras e eu percebi que você ficar fora da bolsa de valores nos períodos de maior alta custa muito caro. E eu vou te mostrar isso na tela agora. Então vejamos aqui a performance do índice S&P 500, que é o índice das maiores empresas americanas, né, o índice das 500 maiores empresas da bolsa dos Estados Unidos, ao longo de 43 anos, então de 1970 a 2013. Se você tivesse investido $1.000, esse gráfico mostra exatamente o que aconteceria com o seu retorno. E nessa barra da esquerda, né, a maior barra aí, a gente percebe que se você tivesse permanecido investido sem vender os seus ativos e tivesse pegado todas as maiores altas da bolsa, você teria no final um patrimônio acumulado de $77.804, certo? Então, percebendo aí que o retorno anual seria de 10,44%, 10,40%. Já se você tivesse perdido o maior
dia da bolsa, melhor dia da bolsa, que é o dia de maior alta do índice, simplesmente um dia nesses 43 anos, tá? Se você tivesse perdido esse dia, tivesse fora da bolsa nesse dia, você teria um retorno já muito menor, que já cai aí praticamente $8.000, certo? Então, perceba que você estar fora apenas um dia já faz uma diferença muito grande no seu patrimônio. E aí o gráfico continua mostrando as outras barras, né? Se você tivesse perdido os 5 melhores dias, os 15 melhores dias e os 25 melhores dias da bolsa. Veja que se você tivesse perdido os 25 melhores dias da bolsa, realmente o seu retorno acumulado seria pífio comparado com alguém que manteve o investimento ao longo desse tempo sem vender, simplesmente acompanhando os ganhos de longo prazo. Eu percebo que o day trade, quando se faz o day trade, a probabilidade de você perder os melhores dias acaba sendo muito grande, porque você costuma estar fora da bolsa com determinada frequência e é muito difícil você conseguir acertar o dia que a bolsa vai ter a maior alta. E muitas pessoas talvez possam estar pensando assim, poxa Júlio, mas na verdade isso não está muito certo, porque, por exemplo, agora nessa crise que a gente teve em 2020, crise do coronavírus, se você tivesse feito o trade, talvez você não teria perdido esse patrimônio todo, muita gente não teria perdido esse patrimônio todo com essa queda que a bolsa teve de praticamente 50%. E eu costumo dizer que é muito fácil se analisar apenas um momento para justificar toda uma estratégia. Mas a verdade é que as pessoas que estavam posicionadas, que estavam investidas em ativos de boa qualidade, em boas empresas, no momento em que a crise estourou, sabem muito bem que em algum momento isso vai voltar. E além disso, nesse momento elas continuam fazendo aportes, coisa que provavelmente o trader não está fazendo, porque normalmente os traders procuram pontos de entrada e pontos de saída bem definidos. E agora, no momento de crise, a gente ainda não tem um ponto de entrada bem definido. Então a tendência é que os traders estejam esperando, aguardando para saber o que fazer, enquanto os holders, as pessoas que fazem o buy and hold, estão aportando normalmente. E elas estão aportando agora num valor muito menor. A tendência, então, é que no longo prazo, mesmo assim, os holders acabem tendo grandes resultados muito melhores do que as pessoas que fizeram day trade nesse momento de crise. Então isso fica muito claro para mim e fica muito mais claro por eu já ter vivido a experiência da crise de 2008 e ter vivido a experiência do buy and hold após a crise. Então isso é um dos motivos que me fez parar de fazer o day trade, foi pelo qual eu não gostaria de perder as grandes altas que a gente infelizmente não sabe quando serão. E o sexto e último ponto pelo qual eu não faço day trade é porque eu percebi que, historicamente, os traders não conseguem nem mesmo bater o mercado no longo prazo. Foi feito um estudo que eu quero mostrar aqui na tela para você que vai deixar tudo isso que eu acabei de falar aqui, nesse sexto ponto, um pouco mais claro. Então, nesse gráfico a gente vê um estudo da CXO Advisory Group, um estudo feito de 2000 até 2012, a gente está falando de 12 anos, que mostra claramente qual era a precisão necessária para que os analistas, para que os traders, os grandes traders conhecidos, a gente vê os nomes de todos eles aqui do lado esquerdo, qual que era a precisão necessária para que eles conseguissem simplesmente bater o mercado. Bater o mercado nada mais é do que você superar um índice, como por exemplo o índice S&P 500, aqui no Brasil a gente teria o índice Ibovespa, certo? Mas eles teriam que ter uma precisão de pelo menos 74% das suas análises, das suas apostas, para conseguir bater o mercado, e que é aquela primeira linha, a gente mostra a linha um pouco mais avermelhada lá em cima. Você vê que o gráfico mostra claramente que simplesmente nenhum dos gurus conseguiram bater o mercado. O que mais chegou perto foi o Jack Shannep, e a verdade é que ele chegou a 67%, mas ainda assim ele não conseguiu nem mesmo bater o mercado, ou seja, era melhor ter investido diretamente no índice S&P 500 ao longo de 2000 a 2012 do que ter ido por conta das previsões, das análises técnicas de todos esses analistas. E veja que a maioria deles não conseguiu nem chegar perto, alguns com um desempenho pífio de 29%, 31%, 33%. Então veja que esses analistas profissionais que só fazem isso, mesmo assim não conseguiram simplesmente bater uma média. Imagina o que a gente conseguiria ali, operando apenas ali na hora do almoço, ali no começo do dia. Então fica muito claro que é muito difícil os traders conseguirem bater o mercado. E pode ser que você ainda esteja com uma pulga atrás da orelha, pensando assim, Júlio, mas será que isso aí
é verdade mesmo, eu vejo traders que têm resultado, eu já vi na internet, já vi youtubers, já recebi e-mails de traders que têm muito resultado. Eu te pergunto, com toda sinceridade, quantos traders bem-sucedidos você conhece? Provavelmente muito poucos, talvez um ali, um outro aqui, que você viu pelo YouTube, viu pela internet. Mas quantos empresários, empreendedores, investidores, milionários você conhece? Provavelmente um a cada esquina. Os empreendedores, os empresários, os investidores, basicamente são acionistas. Que sejam, os investidores podem ser acionistas de empresas que têm capital aberto em bolsa de valores, né, empresas que estão na bolsa, ou então podem ser acionistas de empresas que não estão na bolsa, ou seja, eles são donos, são sócios de algum negócio. Isso não deixa de ser investidores também, são empresários, e esse tipo de estratégia é justamente a estratégia na qual se baseia um buy and hold, quando você se torna um sócio da empresa, o sócio de um negócio. E eles estão em montes, em milhões pelo mundo. Basta você pegar a lista da Forbes. Se você pegar a lista da Forbes, provavelmente você não vai ver nenhum trader, mas você vai ver todos os outros casos, ou são investidores, ou são empreendedores, empresários. Certo? Então isso mostra muito claramente que o caminho do sucesso está muito mais no longo prazo. E eu gosto muito de uma frase do Charlie Munger, que ele fala assim: o dinheiro não está na compra ou na venda, está na espera. E outra frase que me baliza muito nos meus investimentos, uma frase que eu levo para a vida, é uma frase do Bruce Lee. E o Bruce Lee diz assim: consistência de longo prazo supera a intensidade de curto prazo. Isso ficou muito claro para mim, essa frase do Bruce Lee, depois de alguns anos investindo, sabendo o que eu estava fazendo, estudando as estratégias de investimento. E eu depois percebi também que a maioria dos traders, isso é uma constatação, isso não é uma opinião, a maioria dos traders acabava largando, deixando de fazer trade após algum tempo. Isso está simbolizado aqui nesse gráfico. Então o gráfico mostra aqui a taxa de sobrevivência dos traders ao longo do tempo. E é interessante que ele mostra lá na última linha, lá embaixo, né, na base da pirâmide, que todos os traders começam com o sonho de enriquecerem rapidamente. Isso é uma coisa muito comum, foi assim que eu comecei também. A verdade é que a gente acredita de alguma maneira, no começo da nossa trajetória de investidor, que a gente vai conseguir ter resultados muito rápidos e a gente se acha realmente muito esperto no começo e acredita que a bolsa permite você enriquecer rápido. A verdade é que 40% dos traders só fazem trade por um mês. Isso é muito comum. E depois a gente percebe que os outros 40%, totalizando 80% dos traders, já largam nos primeiros 2 anos. Ou seja, a cada 1.000 traders, 800 largam até 2 anos. E aí a gente vê que apenas 7% ainda estão lá fazendo trade depois de 5 anos. Então esses são as raridades que a gente vê às vezes na internet, tudo que já estão no mercado há 2, 3 ou 4 anos e que normalmente não pegaram nenhuma crise financeira muito grande ou então um mercado que andasse de lado durante muito tempo. Mas a verdade é que o gráfico mostra claramente que apenas 1% de todos os traders conseguem ter algum lucro no final das contas. Algum lucro, certo? Então, esse é o gráfico. Então fica muito claro aí, por tudo isso que eu te mostrei, que apenas 1% dos traders realmente tem algum lucro. E a gente não está falando aqui de ter sucesso, tem algum lucro fazendo o trade no fim das contas. E a gente percebe que muito menos do que isso realmente é vitorioso e é muito bem sucedido, bem financeiramente no longo prazo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo se você concorda com o que eu disse, se fez sentido. Se também você não concorda, coloca aqui embaixo, vamos ter uma discussão sadia, uma discussão bacana para os investimentos, que agregue. Eu acho isso muito importante. Então já te incentivo aqui a comentar, deixar o seu comentário. Também não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, você me ajuda bastante. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!